Então, o pastor Vitor Hugo quer compartilhar hoje com você a palavra do Senhor. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo livro de Salmos e eu tenho buscado sempre que possível e que tenha a inspiração e o sentido de que é esse o propósito de Deus, eu tenho procurado me deter no livro de Salmos em estudos e reflexões exatamente no livro de Salmos, porque é um livro poético e é um livro que nos traz muitas lições. Uma outra coisa que eu preciso falar nessa parte introdutória, e hoje nós vamos estudar o Salmo 27, e vamos estudar os 4 primeiros versículos, e se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, pode acessar a sua Bíblia, no Salmo 27, versos de 1 a 4, apenas estes versículos. Uma outra coisa muito importante é que eu tenho procurado cada quarta-feira, e cada domingo de manhã e cada domingo à noite, contextualizar esse texto da palavra de Deus numa visão contemporânea, isto é, aquilo que nós estamos sentindo hoje, aquilo que nós estamos vivenciando hoje. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e nós temos que trazer exatamente esta lição, estes ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. E eu tenho procurado trabalhar com essa temática mais contemporânea. Então, domingo passado, por exemplo, pela manhã, eu tive a oportunidade de estudar com os irmãos sobre a ansiedade, à noite sobre decepção. E hoje eu quero falar sobre fortalecimento. E por que eu quero falar sobre fortalecimento usando exatamente esse salmo, Salmo 42? Por algumas razões, queridos. Porque nós estamos vivendo esse tempo que tem sido um tempo assim muito difícil e que as pessoas estão cansadas. Eu tenho falado todos os dias no telefone com várias pessoas, eu tenho recebido telefonemas, eu tenho orado com essas pessoas e eu tenho pedido que Deus abençoe não somente pessoas da minha igreja, irmãos da minha igreja, minhas ovelhas queridas, mas tenho conversado com outras pessoas também e até com vários pastores. Esse tem sido um tempo que muitos de nós estamos nos sentindo fracos, abatidos, não é isso? Estamos cansados, queremos voltar à nossa vida normal, queremos voltar às nossas atividades, queremos voltar aos nossos compromissos, queremos voltar para o templo, para juntos adorarmos ao Senhor, mas vamos fazer tudo isto na hora certa, e vamos fazer isto com segurança, e vamos fazer isto revelando também o nosso amor pelos irmãos, para que estejamos cuidando uns dos outros. Mas esse Salmo 27 é o Salmo de Davi. E o salmista diz o seguinte no Salmo 27, versículos de 1 a 4. Preste atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. E aí o versículo 4, o salmista termina esta primeira estrofe deste Salmo 27, dizendo o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender mais no seu templo. Esse texto é maravilhoso, porque o salmista fala exatamente daquilo que ele estava sentindo e ele estava precisando. Ele estava cansado, ele estava esgotado, talvez como muitos de nós estamos, talvez como você esteja tanto tempo dentro de casa, tanto tempo ouvindo só notícias ruins,
tanto tempo ouvindo e vendo somente imagens que nos entristecem, não é? Que nos fazem até mal. Então, nós ficamos abatidos e nós ficamos realmente nos sentindo fracos. O salmista, nesse salmo, ele estava exatamente assim. Nenhum de nós, ninguém tem dúvida alguma, sobre a necessidade de estarmos firmes na fé. E, particularmente, nesse tempo, sabemos da importância de estarmos cultivando a comunhão com Deus, a comunhão com a Igreja de Cristo, a comunhão com os irmãos. Nós sabemos disso. Mas esse é um tempo mais especial, porque é um tempo que nós estamos enfrentando uma situação que nós não tínhamos ainda enfrentado. Estudiosos têm dito que o mundo será diferente a partir de agora. O mundo será diferente em todas as suas ações. Nas viagens internacionais, nos aeroportos, nos restaurantes, né, nos shoppings. O mundo vai ser diferente. Vai ser diferente a partir de agora, na forma como nós vamos cuidar da nossa saúde, como nós vamos valorizar a Igreja de Cristo, como nós vamos ter a percepção mais nítida exatamente da nossa vida, daquilo que nós estamos usufruindo hoje. E eu não sei como está você, mas existem momentos que nós nos consideramos abatidos e precisamos de força. Precisamos de força. Muitas vezes nos sentimos fracos, muitas vezes nos sentimos desanimados. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Isto acontece, inclusive, com a fé cristã. Isto acontece, inclusive, com aqueles que têm muitos anos de vida cristã. Isto acontece com pastores, acontece com líderes, com diáconos, com professores de escola bíblica dominical, com crentes maduros. Isto acontece com todas as pessoas. Em inúmeras ocasiões, nós nos sentimos assim, fracos. E por que nós nos consideramos, às vezes, impotentes diante de uma situação que estamos vivendo como esta que está acontecendo agora? Nós descobrimos que nós somos limitados. Nós reconhecemos interiormente que, na verdade, até somos indignos do grande amor de Deus por nós. Às vezes, eu converso com alguém e falo assim, mas Deus ama você, Deus te ama. E a pessoa diz assim, pastor, o senhor não me conhece, porque não é possível que Deus me ame, porque eu não sou isso que o senhor está pensando. Eu tenho as minhas limitações, as minhas fraquezas, cometo os meus pecados, mas assim mesmo, Deus te ama, Deus te ama. E às vezes, nós nos sentimos mais fracos ainda, exatamente porque nós reconhecemos que somos indignos do grande amor de Deus. Uma outra coisa, nessa parte introdutória do Salmo 27, eu gostaria de destacar, é que quando nós enfrentamos os problemas, quando nós enfrentamos as lutas, quando nós enfrentamos uma pandemia como esta, uma situação como essa que nós estamos vivendo, muitas vezes, pelo nosso perfil, nós nos entregamos definitivamente ao problema. E eu tenho ouvido pessoas, e talvez você também tenha ouvido, pessoas dizendo assim, para mim a vida acabou, não existe mais solução, nós nunca mais vamos voltar a ser o que éramos, não existe mais brilho na vida, nós vamos viver agora com medo permanente. Falar sobre isso, domingo eu quero falar sobre medo, como vencer o medo. E aí eu gostaria que você estivesse conosco. Então, às vezes nós nos entregamos definitivamente aos problemas. Também nós pensamos que, em alguns momentos, nós até pensamos que nós podemos vencer sozinhos.
não é? Ah, essa pandemia eu vou tirar de letra. Essa pandemia, eu não vou ter nenhum problema com ela. Minha casa, minha família, nós não vamos ter nenhuma dificuldade, não. Isso tudo é bobagem. E aí a gente percebe que não é bem assim. Não é bem assim. Não é também como a imprensa está propagando. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós devemos tomar cuidado e devemos estar atentos, mas nós podemos vencer e devemos vencer esse momento, queridos. Não dá para... A vida tem que tocar a vida tem que continuar. Né? Nós temos os nossos planos, os nossos alvos, os nossos objetivos, temos a nossa família tão querida, que está nos apoiando, que está conosco agora, né? Nós temos tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, ainda que estejamos vivendo esse tempo de pandemia. E aí o salmista, no Salmo 27, ele fala que nós precisamos ser fortalecidos. E aí nós aprendemos algumas coisas com o salmista que eu quero destacar aqui, nesse maravilhoso Salmo de número 27, esses 4 primeiros versículos. A primeira coisa que nós aprendemos com o salmista, e aí você pode ter a sua tradução um pouquinho diferente daquela que eu tenho aqui, nós aprendemos com o salmista que no temor de Deus, somos fortalecidos na vida. Nós somos fortalecidos na vida quando tememos a Deus, quando estamos realmente com nosso temor diante do Senhor. O versículo 1 diz: o Deus eterno é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Deus eterno me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Por que então, pastor, que nós nos sentimos fracos? Por que eu me sinto fraco? E aí eu poderia destacar algumas razões. Nós nos sentimos fracos porque, como já disse, nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos as nossas limitações. Você sabe exatamente qual a sua limitação. E nós estamos vivendo agora numa época com um inimigo invisível. Invisível. E nós não sabemos realmente o que pode nos acontecer. Estamos vivendo e passando por esse tempo, o mundo inteiro, um inimigo invisível. E aí nós sabemos das nossas limitações. Vou falar uma coisa aqui para você. A própria ciência está caindo na real da sua limitação hoje. Porque se fala na descoberta de uma vacina, alguns dizem que ela poderá surgir em alguns meses, outros até dizem que só daqui a um ano. Limitação da própria ciência, tão avançada, mas que hoje está vivendo essa realidade. Então nós nos sentimos fracos porque nós sabemos das nossas limitações. E nós não queremos que as pessoas, aquelas pessoas que convivem conosco, que nos conhecem, saibam disso, que nós somos limitados. Outra coisa também muito interessante é que nós nos sentimos fracos e pensamos que não somos capazes. Então nós queremos sempre manter aquela aparência, né? Aquela aparência do super pastor, do super líder, aquela aparência de alguém que não se afeta com nada, aquela aparência de alguém que não treme por nada, aquela pessoa que é muito forte. E, na verdade, nós não somos assim. Nós queremos manter esta aparência, mas nós sabemos que não somos capazes por nós mesmos. Uma outra coisa que eu vou descobrir nesse texto e que vai nos ensinar, nós, muitas vezes, quando estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, um momento como esse, queridos, nós
na verdade, nos esquecemos do poder de Deus e que o poder de Deus é maior. E que o poder de Deus é maior na solução de todos os problemas. Dos problemas da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério, da minha igreja, das famílias que compõem a minha igreja, da minha cidade, do meu país, esse país tão querido. Deus é maior. E Deus tem controle de todas essas coisas. E, às vezes, na hora da crise, nós nos esquecemos do poder de Deus, que é maior, que é muito maior, que é infinitamente maior. Então, esse texto nos ensina, e o salmista, que no temor de Deus nós somos fortalecidos na vida. Por isso o salmista diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, Ele é o meu livramento, Ele é aquele que me livra do perigo. E há um texto aqui da palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 4, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 4, que João, quando falou para a igreja e falou para os seus que estavam acompanhando e que estavam presenciando momentos difíceis, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir esse texto. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus. Eu sou de Deus, e você também é de Deus. Vós sois de Deus e tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, na hora que você se sentir fraco, na hora que você se sentir abatido, na hora que você se sentir desmotivado, lembre-se que maior, muito maior, é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, no temor do Senhor, nós temos esta certeza. Segundo lugar, no Salmo 27, nós vamos descobrir que precisamos, com o salmista, precisamos tomar posse da vitória que Deus nos garante. Porque Deus nos garante vitória. E o versículo 2 diz assim: quando os meus inimigos me atacam, procurando me destruir, são eles que tropeçam e caem. A grande verdade é que sempre somos vencedores, não por nós mesmos, mas na força do poder de Deus. E o salmista, nesse Salmo 27, ele está reafirmando isto, que na hora que nós nos sentimos fracos, na hora que nós nos sentimos abatidos, na hora que nós nos sentimos limitados, porque assim somos, nós precisamos entender que Deus tem nos dado a vitória e precisamos tomar posse desta vitória em Cristo Jesus, vitória que nos é garantida. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos 10 a 12, Paulo está dizendo assim: tornem-se cada vez mais fortes. Olha só, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que dominam completamente este mundo de escuridão. Olha, isso é muito sério.
aquilo que nós temos visto no mundo inteiro, temos visto no Brasil, aquilo que nós temos enfrentado, nós não temos dúvida que é uma dura luta espiritual. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que Deus possa completar em nós o nosso incompleto, para que Deus possa nos esclarecer, para que Deus possa nortear as nossas mentes, para que Deus possa nos dar a visão exatamente de como proceder. O salmista, ele está dizendo exatamente isso. No momento em que eu me sinto fraco, no momento em que eu me sinto abatido, eu preciso tomar posse da vitória que Deus me garante. Você, meu irmão, minha irmã, você querido, que está me ouvindo agora, tome posse da vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Tome posse dessa vitória no nome de Jesus, para a sua vida, sua própria vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus queridos. Terceiro lugar, quando eu leio esse salmo de número 27, além destas lições que eu já destaquei, no momento em que eu me sinto fraco e abatido, eu também vou descobrir com o salmista uma outra lição. E o salmista nos ensina que é necessário confiar em Deus. Presta atenção agora, mesmo diante do cerco, mesmo diante do cerco, mesmo diante do momento que você se sinta apertado, mesmo diante da situação quando você se sente num beco sem saída, mesmo diante do momento que você se sinta oprimido, você tem que confiar no Senhor. Versículo 3, o salmista, nessa linguagem poética, ele diz assim: ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, ele diz, continuarei confiando em Deus. Continuarei confiando em Deus. É Deus, somente Deus, que pode nos abençoar, que pode nos curar, que pode nos fortalecer, que pode nos animar, que pode nos restaurar, que pode nos livrar. Somente Deus, mais ninguém, mais ninguém. Por isso o salmista diz, ainda que você esteja se sentindo cercado, num beco sem saída, mesmo que você se sinta numa situação que não tem alternativa, confie em Deus. Confie em Deus. Ainda que um exército inteiro me cerque, não vou ter medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Eu nunca vou abrir mão de confiar no Senhor. Eu nunca vou abrir mão de estar com a minha vida entregue ao Senhor, nas mãos do Senhor. E aí eu quero terminar hoje essa reflexão bíblica do Salmo 27, nesses 4 primeiros versículos. Quando nós temos esta visão, ainda que nos sintamos fracos, abatidos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E o segredo é nós nos mantermos ligados permanentemente com o Senhor, conectados com o Senhor, cada dia, cada momento, em cada situação. E aí o salmista termina essa primeira estrofe desse salmo, no versículo 4, ele diz assim, ao Deus eterno pedi uma coisa. Eu não estou pedindo muitas coisas, eu pedi uma única coisa. Uma única coisa. Sabe que o que ele pediu era o mais importante? Pedi uma coisa. O que eu quero é só isto. Que ele me deixe viver na sua casa. Isto é, na sua presença, diante dele.
que Ele me permita viver na presença dEle. Eu quero isto, e quero fazer isto todos os dias da minha vida. Não apenas nesse período da pandemia, da quarentena. Não, eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Eu quero fazer isto para sempre no meu viver, todos os dias da minha vida. E aí ele diz, para sentir maravilhado a bondade e pedir a orientação do Senhor para o meu viver. Numa outra tradução, o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender mais no seu tempo. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja nos abençoando, né, queridos? Que Deus esteja conosco e que o Senhor esteja cada